Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live devocional. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não fiz a live ontem. Minha tiazinha faleceu, né? E o velório foi hoje, de manhã. Então, eu cheguei da igreja agora há pouco, teve um congresso infantil e estou aqui para fazer a live. Não vou deixar de cumprir aquilo que eu me propus em Deus. Hoje a gente vai falar Jesus, o renovo. E a gente vai ler Jeremias 33, 14 e 15 só, né? Que diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Glória a Deus, aleluia. E a gente vai destacar aqui o versículo 15 que diz: Levantarei um renovo, um descendente do rei Davi, ele fará o que é justo e certo. Na minha versão, naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Então, localizada entre as montanhas do Arizona, nos Estados Unidos, está a Capela da Santa Cruz. Ao entrar nela, senti-me imediatamente atraída por uma escultura incomum de Jesus na cruz. Em vez de uma cruz tradicional, Jesus é mostrado crucificado nos galhos de uma árvore com 2 troncos. Na horizontal, um tronco cortado e morto representa as tribos que rejeitaram a Jesus de Israel no Antigo Testamento. O outro tronco se eleva e se ramifica para simbolizar a próspera tribo de Judá e a linhagem da família do rei Davi. A arte simbolicamente indica que uma profecia importante no Antigo Testamento sobre Jesus. Embora a tribo de Judá estivesse vivendo em cativeiro, o profeta Jeremias deu-lhes uma mensagem de esperança da parte de Deus. Farei por Judá todo o bem que lhe prometi, Jeremias 33, 14, de levar um Salvador que fará o que é justo e certo em toda a terra, versículo 15. Uma das formas pelas quais o povo reconheceria a identidade do Salvador era de que ele brotaria da linhagem de Davi, versículo 15, ou seja, ele seria um descendente sanguíneo do rei Davi. A escultura capta habitualmente a verdade importante de que, nos detalhes da linhagem familiar de Jesus, Deus foi fiel em cumprir tudo o que prometeu. Além disso, é um lembrete de que sua fidelidade no passado nos assegura de que ele será fiel a cumprir suas promessas para nós aqui no futuro. Quais promessas divinas Jesus já cumpriu? Isso o encoraja, né? É uma reflexão. Quais promessas divinas Jesus já cumpriu? Isso o encoraja? Boa noite, Sítio Piau, tudo bem? Então, a reflexão é que Jesus, ele é um nosso renovo, é o nosso Salvador. E isso já era profetizado na época de Jeremias, né? E a gente percebe que vai muito além disso, porque assim, aqui já falava que vinha da linhagem de Davi, mas a gente vê o tanto assim que Deus é maravilhoso, que assim, a fidelidade, a gente está falando, né, falou aqui de fidelidade, a fidelidade de Ruth com Noemi
fez com que Ruth fosse tomada por Boaz e ela fosse honrada, né, de querer seguir o Deus da sua sogra. E ela podia ter, ela era nova, ela foi liberada pela sogra, ela podia ter seguido para o país dela, para a cultura dela, mas ela escolheu ficar com aquela sogra. E ela foi honrada. E você sabia que a linhagem de Davi vem de Ruth? Que Ruth faz parte? Obrigada, Fernando. Que Ruth faz parte da linhagem de Jesus? Olha que honra, né? Olha que honra. E a gente pega aqui que Jesus é o renovo, é o nosso renovo, que já estava falando de Jesus em Jeremias. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nos leva a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, a gente precisa entender isso, porque olha, só o Senhor para nos renovar. Gente, perdi minha tiazinha ontem, né? Hoje foi o velório, foi tão assim, nossa, ela parecia que estava dormindo. Então, assim, dói, porque apesar da gente saber que vai perder, apesar da gente saber que ela já tinha 81 anos, ela estava bem. E foi uma coisa do nada, gente. Quarta-feira, quinta-feira eu estava aqui orando por ela. Quarta-feira ela internou de manhã, de madrugada. Quinta, desligaram os aparelhos que não deu certo, o negócio da hemodiálise. E ela faleceu 2h40 da manhã. Eu fiz a live aqui meia-noite, eu acho. E ela faleceu 2h40 da manhã. E é só Deus para renovar nossas forças, sabe? Porque eu, quando fiz a minha monografia, né, na época não era TCC, era monografia que falava. Eu fiz sobre a dança do ventre na época e a melhoria na autoestima das mulheres da meia-idade. E ao entrevistar essas mulheres da meia-idade, estudar no livro também sobre a meia-idade, que eu nem sabia que existia, a meia-idade, ela vai dos 40 anos até 59 anos, é a meia-idade. E essa é a fase onde as mulheres mais perdem na vida. É a fase dos divórcios, é a fase de que você começa a perder ente querido, pai, mãe, tio, tia, as pessoas que a gente conhece, é uma fase complicada. Os hormônios das mulheres estão à flor da pele, está entrando na menopausa. Então, é uma pancada de coisas que acontece nesta fase. Então, é a fase assim, mais propícia para as pessoas terem depressão, para a mulher ter depressão, no caso, e a meia-idade, né? E o homem também, porque é o tempo das perdas, é o tempo da cobrança, do tipo assim, cara, eu já tô com 40 anos, eu já tô com 45, eu já tô com 50, o que eu construí na minha vida? Entra essa crise, né? E só Jesus para trazer o renovo mesmo. Com essas perdas que a gente tem, assim, quantas pessoas a gente já perdeu, ano passado quantas pessoas se foram, assim, meu Deus, amigos, olha, a gente vai só, cada vez que a gente vai a um velório, essas coisas assim, é muita reflexão, que a gente para pensar na nossa vida, assim, o quanto que tudo é passageiro, o quanto que a gente precisa ser mais intenso, de não deixar para amanhã o que você sente no coração de fazer hoje, sabe? De dar atenção na sua mãe, para sua tia, para o seu pai, para o seu filho, porque de fato a gente não sabe o dia de amanhã, sabe? E às vezes a gente briga por tão pouco, às vezes a gente discute, a gente fica de bico, a gente fica com raiva, a gente não perdoa por tão poucas coisas, sabe? E a gente tem coisas que são irreversíveis, tipo a morte. Minha tia descansou, ela tá na eternidade, mas a gente fica aqui
com saudade, pensando que poderia ter abraçado mais, que poderia ter dado mais atenção. A gente sempre vai se cobrar, né? Então, neste momento, eu queria estar abrindo para que a gente possa estar orando. Se você tiver algum pedido específico de oração, escreve aí rapidinho no chat. Gente, não é por mim, eu não tenho poder nenhum no negócio de oração, não. É o Senhor, só peço papai, né? E Ele concede se Ele quiser. Mas eu tenho fé e eu creio no meu Deus, que aquilo que for da vontade dEle, Ele há de conceder para as nossas vidas, amém? Se você não escrever aí, eu vou entender que a gente pode fazer uma oração geralzona, né? Mas recebe aí a sua oração nesta madrugada, né? Já são 00:14 e eu creio que você vai ter um dia ótimo. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na presença do Senhor, clamando a Ti, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Nos enche, Senhor, da Tua presença. Coloca a sede de Ti, Senhor, de conhecer as Tuas Escrituras. Entra em cada lar aqui representado, Senhor, pessoas que entraram nessa live nem que por um segundo, entra nas suas vidas, entra nos seus lares, trazendo a paz que excede todo entendimento, a comunhão, a unidade, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao marido. Ó Deus, trazendo cura no corpo, na alma, no espírito, trazendo libertação, Jesus. Oh, meu Pai, quantas mães clamam por seus filhos que estão perdidos. Oh, Jesus, quantos pais. Ó Deus, entra com providência, Jesus. Eu te peço aqueles que têm sofrido, que querem sair dos vícios e não conseguem. Vício de bebida, vício de cigarro, de drogas ilegais, vício, Senhor, de pornografia, Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais. Aqueles que têm sofrido, Senhor, de insônia, de ansiedade, de depressão, entre em suas vidas. As pessoas que têm síndrome, têm borderline. Jesus, entra com providência, transforma, Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Os médicos dizem que não tem cura, mas o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Nos cobre com Teu sangue, nos traz a paz que excede todo entendimento. E eu te peço também, Senhor, que os planos de Satanás sejam frustrados nas nossas vidas, mas que os Teus planos venham se concretizar. Que o nosso domingo seja abençoado por Ti, que nós possamos contemplar da Tua maravilhosa graça, que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, Pai. E em nome de Jesus, é o que eu te peço, eu te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Antônio Paulo, peço oração para a mãe dos meus filhos. Eu creio que Deus pode curar ela em nome de Jesus. Amém, Senhor. Toma a mãe dos filhos do Antônio Paulo nesta hora. Vai trazendo cura, Senhor, sobre a vida dela. Eu não sei se é cura física, se é emocional, se é espiritual, mas o Senhor sabe. Toca ela nesta hora, Senhor, com Teu bálsamo poderoso, com a Tua mão poderosa, Senhor, e traz a cura que a Tua filha necessita, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe, glória a Deus, e até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo.